O Primeiro-Ministro afirmou hoje que o sucesso do programa português depende da vontade coletiva de Portugal. Numa conferência no Estoril, Passos Coelho afirmou que Portugal está no sentido correto, mas questionou se haverá vontade suficiente para se continuar este processo daqui para a frente. O chefe de governo alertou ainda para o facto dos sacrifícios ainda não terem terminado. Para Pedro Passos Coelho, é errada a ideia de que o maior esforço de ajustamento já foi feito. Na Assembleia da República, a esquerda parlamentar criticou esta tarde o recuo na TSU porque, na prática, nada vai mudar. O PSD pediu prudência no debate político e o CDS-PP criticou o Partido Socialista por falta de alternativas. A crise esteve em discussão esta quinta-feira na Assembleia da República, no mesmo dia em que o Primeiro-Ministro voltou a avisar que a austeridade está para durar. Os partidos mais à esquerda alertaram que o recuo na TSU não chega e que pouco muda. O que vai acontecer é que o Governo vai querer tirar aos mesmos do costume e se não rouba do bolso direito, rouba do bolso esquerdo, mas a proveniência é exatamente a mesma. O Primeiro-Ministro não pode continuar a tentar enganar os portugueses, manipular a informação, não enfrentar decisivamente aquilo que foi o seu erro político, aquilo que é o erro da sua política económica. Esta questão da TSU não é uma questão isolada. Não pode agora chegar o Governo e dizer assim: olha, eles estão tão desagradados, vamos recuar na TSU e cala-se toda a gente. Isto não é assim. Ainda por cima, indo agora o Governo detalhar um modelo em como vai, recuando na TSU, tirar o mesmo aos mesmos. Para a esquerda parlamentar, nem os deputados da maioria defendem o Governo, mas Fernando Negrão liderou as hostes e pediu estabilidade e prudência à oposição. Temos que ser prudentes, porque momentos de crise financeira e económica são sempre momentos de crise institucional. É por isso crucial manter rigor na leitura das circunstâncias, sentido de Estado nas relações institucionais e racionalidade e sentido da medida nas relações políticas. Portugal necessita de estabilidade e não de discursos de guerrilha. Prudência foi a grande justificação que a maioria e o Governo usaram para, há um ano atrás, justificarem a tese de que era preciso ir além da Troika, de que era preciso ser mais troiquista do que a Troika. Prudência, Sr. Deputado, foi a grande justificação usada para cortar os 2 subsídios à função pública e aos pensionistas. Prudência, Sr. Deputado, foi a justificação, quase a única, que o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro usaram para a aprovação do último Orçamento de Estado, para apresentarem ao país um orçamento que hoje sabemos está a ser ruinoso a todos os níveis. E não deixa de ser chocante, do ponto de vista da credibilidade, ouvir o Partido Socialista dizer aqui que a responsabilidade desta crise é exclusivamente deste Governo. Tenhamos nós sempre presente a modéstia suficiente para no futuro e no presente nunca fazermos nesta maioria afirmações como aquelas que a Sra. Deputada Joana Cosinhos aqui fez. A crispação no debate político está longe de terminar e promete ganhar novo fôlego assim que o Orçamento do Estado para o próximo ano for conhecido. Nuno Encarnação, deputado do Partido Social Democrata, e Pedro Alves, deputado do Partido Socialista, são convidados deste Em Foco. Boa tarde a ambos, obrigado pela vossa presença. Nuno, o Primeiro-Ministro afirmou hoje numa conferência no Estoril que o sucesso do país, o facto de Portugal conseguir ou não virar de uma forma positiva esta página negra da nossa história coletiva, depende justamente da vontade coletiva dos portugueses. Não é colocar a responsabilidade a mais nos ombros dos portugueses? Não, é colocar a questão certa, porque o que nós estamos a ver, e consecutivamente o que estamos a ver em toda a sociedade portuguesa, é o seguinte: temos de facto a percepção que as pessoas têm sido altamente penalizadas com tudo isto. Sabemos também que até o verão de 2014 nada poderá parar este tipo de medidas de racionalização do próprio país. Porque foi algo que nós nos comprometemos até 2014 de recuperar este país do ponto de vista financeiro. E a questão que se coloca, e acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem toda a legitimidade de a colocar, é perguntar à sociedade num todo, sejam eles partidos políticos da oposição, sejam eles todos os partidos que representam o espectro de toda a gente, sejam as próprias pessoas, os senhores estão disponíveis ou não para continuarmos a tentar recuperar o país desta maneira. Porque foi aquilo que nos deixaram assinados, é isto que temos que cumprir.
é um contrato com uma troika, seja como se fosse num banco, em que nos emprestam dinheiro, já desembolsaram 75% do valor global dos 78 mil milhões de euros, que sem isso não tínhamos dinheiro para fazer face às despesas que temos hoje em dia. E o Primeiro-Ministro pergunta exatamente à sociedade, os senhores querem ou não ajudar-nos a cumprir tudo isto? E vale a pena lembrarmos de mais fatores que acho que vale a pena as pessoas perceberem. Quando as pessoas dizem, com alguma frustração, que temos tido todos estes sacrifícios e não tem valido nada, não é bem assim. Vamos ver se também percebemos aqui alguns dados. Eu devo recordar que os déficits orçamentais nos últimos 3 anos, sem as medidas extraordinárias, andavam nestes valores. Em 2009, o déficit foi 10,2%. O déficit real, sem as medidas extraordinárias que depois aconteceram. Em 2010, 11,5%. E em 2011, 8,2%. Sabemos também que agora, em 2012, temos um déficit previsional de 6,1% contra os 5% que nós temos que cumprir. Provavelmente com medidas extra, não as medidas que nós usámos no ano passado, da questão dos fundos de pensões, porque não são mais autorizadas neste plano de ajustamento, mas com esta previsão. E 2013 temos de cumprir 4,5% e 2014 2,5%. Isto é, 2010, nos 11,5% reais, até este ano 2012, vamos corrigir para 5%. Por isso não digam que estes sacrifícios foram em vão. Não. Na questão do déficit, que era uma das prioridades absolutas que a Troika nos impôs, os senhores têm que cumprir estes valores, é a prioridade absoluta para nós continuarmos a fazer o desembolso financeiro. Estes são os factos e estes são os números. Ainda hoje, o Dr. Fernando Henrique faz uma situação rigorosíssima daquilo que aconteceu. E, aliás, até indignado com o Financial Times, aliás, numa fortíssima declaração do Dr. Fernando Henrique, em que também recorda... Que afirmou que Portugal devia chapar a redução do déficit na cara do Financial Times. Sim, mas ele justifica porquê? Porque acho que depois as pessoas não se lembram disto que aqui está. Em 2 anos, o déficit orçamental corrigiu 7 mil milhões de euros, palavras do Dr. Fernando Henrique. A despesa primária, sem juros e sem medidas extraordinárias, corrigiu 13,7 mil milhões de euros de 2010 até 2012. Por isso, há um esforço do Estado, também muito à conta do sacrifício de todos nós, toda a gente fez sacrifícios por este país e tem feito sacrifícios por este país. O Estado tentou poupar os mais debilitados, seja nos ordenados mínimos, seja nos cortes do subsídio de Natal e de férias, é essas pessoas menos favorecidas, obviamente, e tem tentado fazer tudo para que essa classe não seja mais afetada do que tem sido. E por isso tem repartido o esforço por muitos, tem agora feito exercícios de tributação a classes com rendimentos mais elevados, e acho que é de facto essa a maneira que nós temos que fazer, é ir buscar a quem tem mais dinheiro para não afetar de facto as pessoas que têm menos dinheiro e que hoje passam sacrifícios imensos neste país. Pedro Alves, está nas mãos dos portugueses o sucesso de se conseguir vencer a atual conjuntura? Na filosofia e no raciocínio do Primeiro-Ministro, não. Porque o Primeiro-Ministro assume que é indispensável e incontornável continuar a executar o memorando de entendimento. E o memorando de entendimento, nos moldes em que está a ser executado e como está demonstrado, é o coveiro do Estado português. Porque assenta numa fórmula que não funciona e que vai e tem criado pobreza, miséria, não crescimento da economia, agravada a recessão e, por essas razões todas, torna impossível, de uma perspectiva lógica, o cumprimento das metas do déficit, o cumprimento das dívidas com os credores. Portanto, nós estamos numa camisa de 7 varas, assente no facto de aquilo que foi apresentado como uma fórmula não funcionar. Agora, podemos discutir se a fórmula inicial, mais ou menos mitigada, com o indo além da troca ou ficando aquém da troca, se seria suscetível de funcionar de forma diferente. É um debate teórico que se pode ter. Eu acho que ultrapassamos esta fase. Eu acho que estamos numa fase de tal forma grave que a classe política deve, acima de tudo, parar de apontar dedos uns aos outros e dizer foram os senhores que deixaram o buraco. Não, os senhores é que agravaram o buraco. Isso não interessa a ninguém, isso não põe comida na mesa a ninguém, isso não resolve problemas a ninguém e, fundamentalmente, é perceber que a situação a que chegamos... Mas às vezes é preciso ser dito. Às vezes é preciso ser dito, Pedro. Às vezes falha alguma memória da parte do Partido. Chegámos precisamente... Não, mas eu nem estou a utilizar esses argumentos, eu estou a ter uma justificação séria. Eu apenas, quando referi tudo aquilo, é para as pessoas perceberem o esforço que tem sido feito por todos. Mas também não vale a pena repetir isso até a exaustão. Não. É que isso não leva... só para perceberem que nós, de facto, estamos a diminuir o déficit à conta de muito sacrifício. O problema aí é o futuro. É o futuro. O futuro é preocupante, como é evidente. Por muito que... E a questão de estarmos a reduzir o déficit, quer dizer, não há bocadinho,
falávamos, a certa altura, dos números de déficit real de 2009, 2010, 2011. Depois, de repente, passámos a falar dos números das metas que não são os déficit real, sem as medidas extraordinárias. Portanto, também, enfim, se queremos ser sérios, é usar sempre... É usar sempre os mesmos... É sempre o mesmo critério. Mas, de facto, fundamentalmente, e haverá leituras ideológicas diferentes sobre as razões, haverá seguramente quem entenda que a crise teve um papel determinante, haverá quem entenda que não. Enfim, a ideia do apontar dedos é aquilo que leva as pessoas a estarem descrentes na democracia e a razão pela qual a classe política dirigente do país neste momento está a matar a democracia. Toda ela, todos os partidos. Porquê? Porque não são capazes, nestes momentos críticos, em que estávamos a ter uma discussão em que o meu ponto de partida era dizer há que ultrapassar aquilo que são os fatores de divisão e há que dar um passo em frente. E a primeira coisa que o Nuno faz é dizer, não, mas não podemos esquecer, os senhores são responsáveis. É isto que leva as pessoas a mudar de canal. É isso que leva as pessoas a não querer ouvir. O devido respeito pelo canal e pelos seus espectadores. Está a dramatizar a situação. Não estou a dramatizar a situação. Eu acho que a Europa, o sul da Europa fundamentalmente, mas a Europa atravessa talvez um dos períodos mais complicados desde meados do século XIX ao nível de convulsão social. Aquilo que assistimos na Grécia, aquilo que assistimos em Espanha, já não são problemas pontuais de manifestações e descontentamentos pontuais. E, efetivamente, o sistema corre o risco de implodir. E as pessoas continuam a agir, a maior parte dos agentes políticos, a agir e a assobiar, como se fosse mais uma questão, mais uma gestão cotidiana, como se bastasse esperar tranquilamente pela mudança e pela alternância e isso vai resolver-se. E ficar muito quietinho e muito calmamente à espera que haja uma mudança. Essas táticas de alternância está ao PS a fazer. Que haja uma mudança. Está a ver no calendário qual é a melhor oportunidade quando fundamentalmente não é a questão de ser o PS ou o PSD, as pessoas já não se importam. As pessoas já não distinguem o PS do PSD nestas questões. As pessoas até culpabilizam coletivamente as instituições democráticas. Mas o que é que o agente político que está dentro do sistema pode fazer, nomeadamente vocês, para conseguirem alterar essa cultura e essa mentalidade política? Da minha perspectiva, fundamentalmente, políticos da nova geração. Em primeiro lugar, era fundamental, acima das recriminações, ter em linha de conta que aquilo que vai poder, enfim, permitir um crescimento, retoma da qualidade de vida das pessoas. Enfim, a longo prazo, porque nós estamos a falar... Portanto, este é o patamar do longo prazo. Mas, fundamentalmente, neste momento, nós temos um problema com o modelo de crescimento, com o modelo de economia que nos está a ser imposto, é certo, no quadro do que foi acordado, mas que não pode ser aceito. Não pode ser aceito tal como existe. Porque como está a ser aplicado, independentemente agora, mais uma vez, de ser aquém ou além da Troika, o princípio, o que está por detrás disto, é aquilo que falhou dramaticamente na Grécia. Nós tivemos a oportunidade de assistir pelas televisões, muitas pessoas presencialmente, assistir ao impacto, assistir ao impacto que estas medidas podem ter. E o memorando, de facto, as instituições financeiras, o FMI, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, apesar de continuarem com uma dose significativa de rigidez, têm reconhecido e têm feito um esforço que, da minha perspectiva, não é suficiente para ultrapassar e para virar a tendência, mas que têm reconhecido que o modelo tal qual foi aplicado na Grécia não funcionou. Daí que o nosso programa, comparativamente com o grego, por exemplo, tinha medidas que o diferenciavam do modelo grego, que evitariam uma degradação tão rápida. Aqui, pronto, não para apontar dedos, não é isso. É só objetivamente. É verificar ou não. Se aqueles casos em que sobredosamos ou que quisemos ser mais ambiciosos ou previdentes, até foi uma coisa que se discutiu hoje no debate, que era se o Governo invocou a previdência para reforçar a dosagem, para depois ter uma margem, para ter uma folga para o caso de acontecer alguma coisa. Foi o que o Ministro Vítor Gaspar tinha dito no ano passado. Mas pronto, independentemente de... Não quer dizer que o Ministro Vítor Gaspar é uma malvada criatura que tinha uma má intenção. Não é isso. Fez um exercício em que ele achava que aquilo era o que faria sentido para precaver e ter uma almofada. Mas não funcionou. Funcionou ao contrário. Funcionou mal, porque provocou mais recessão. E é isto que temos de ser capazes de fazer, tirando os chapéus partidários e dizer... O que é que... Troika também. Não foram contas sozinhos. Tudo bem, mas não é isso. Se houve falhanço... Claro! Mas eu não quero imputar. Mas cá está, mais uma vez, não é uma questão de quem é que é o responsável, porque a Troika aplicou um modelo. A Troika aplicou um modelo na Grécia. A Troika aplicou um modelo na Grécia que claramente, a certa altura, reconheceu que não funcionava. Aliás, a Grécia até já teve um haircut, já teve uma reestruturação da dívida e mesmo assim ainda está na situação em que se encontra. E quer queiramos, quer não. E é isto que eu acho que estamos numa fase crítica, determinante para podermos parar, respirar fundo e continuar em frente. Que é reconhecer o quê? É tentar descobrir se temos capacidade de evitar o desmantelamento das instituições e do tecido social como aconteceu na Grécia. Porque basta olhar para a extrema-direita grega, um partido neonazi,
que neste momento é o terceiro partido que tem maiores intenções de voto nas sondagens. Porquê? Porque, de facto, oferecem tudo aquilo que é perigoso num momento de grande tensão para a economia, de grande tensão para a Admite que isso possa acontecer em Portugal? O partido de extrema-direita acho duvidoso. Enfim, eu acho que há um espaço para populismo. Não, enfim, não quer dizer que a extrema-direita, a nossa tradição não é aquela. Enfim, temos, apesar de tudo, há uma história que o trava. Mas há um campo fértil. Basta olhar para as manifestações, basta olhar para a forma como generalizadamente as instituições democráticas estão desacreditadas, como todos são tratados como gatunos. E, portanto, há algo em que também algum populismo que às vezes pode dar jeito quando está na oposição, quando está no governo, também é cultivado e que também é perigoso. É perigoso. Pois é. Mas é perigoso. E agora, Nuno, o justicialismo anticlasse política, tantas vezes cavalgado por partidos que estavam na oposição, eu não quero agora também estar eu aqui à vontade de dizer, foram vocês, mas por acaso foram. Mas o que é facto é que vários momentos em que se cavalgou. Eu não sou queixinhas, mas agora ele referiu-se. Eu referi-me uma razão, mas é só. Mas não quero recriminar no sentido de dizer. É verdade histórica. Não é isso, mas não é para vivermos do passado, mas é apenas para dizer os momentos em que dissemos, ou aquelas declarações infelizes da Ministra da Justiça outro dia, que chegou o tempo da impunidade, tudo isto alimenta um caldo de populismo que, associado a uma crise económica dificílima e associado à ideia que todas as pessoas que que desempenham funções públicas estão lá para se servir e não para servir as pessoas, cria um clima de desconfiança generalizado que mina os pilares da democracia. Isto no contexto de uma crise é determinante. Por isso é que temos que mudar a cassete. João, só uma questão. Claro. Frases que são impopulares ou frases que são completamente aberrantes. O Sr. Procurador-Geral ainda ontem dizia que havia escutas ilegais. Isto para mim é uma aberração da natureza. Frases desta ordem de grandeza. Não, mas eu acho que ele diz isso no sentido de por muito que ele possa, ele não estava a dizer o Sr. Ministro. Ele saberá. Claro, eu acho isso há um historial associado a essas. Não, há um historial associado a isso, mas eu acho que o Procurador o disse, que interpretando com boa vontade o que ele disse, no fundo, ele expressou uma preocupação, ou seja, mesmo no quadro de um Estado de Direito. O próprio Procurador. Cá está, mas não é isso. Mas mas tudo bem. Estou só a recordar algumas frases. Mas é uma preocupação que não é nova. E que até, e que ele em tempos se referiu ele próprio como chefe de Estado, como a Inglaterra a certa altura. Claro. Mas para sinalizar o quê? Que também aí, no nosso sistema judicial, também temos dificuldades que, enfim, não facilitam o controlo adequado dos meios ao dispor do Mas diga uma coisa, nesta fase difícil, em que estamos na iminência da discussão e da aprovação de um novo Orçamento de Estado, cujas medidas ainda não são totalmente conhecidas, mas não se vislumbra, de facto, uma única medida que promova de forma consistente o crescimento económico. E isso é, de facto, preocupante, porque sem medidas que promovam minimamente o crescimento económico, nós estamos condenados a caminhar de uma forma indelével para um destino semelhante ao da Grécia. João, eu ainda não conheço o Orçamento de Estado, nem sei quais é que são as estruturas diretivas do Orçamento de Estado. Aliás, com esta inversão que houve dos senhores empresários não quererem ser ajudados pela baixa da TSU. Isso era uma das medidas que poderia também fazer crescer em algumas empresas, ou nas empresas que agora todos os economistas dizem. Aliás, na segunda-feira, penso que o João teve cá um economista que era a favor dessa medida. Já que a abordagem das empresas não é essa. Não. Eles não se queixam tanto da liquidez que receberiam, eles queixam-se da quebra de forma. Fizemos um exercício sobre isso. No fundo, acho que a queixa deles também não é era uma tanto das medidas enjeitarem a liquidez. Mas não foi entendida pelas pessoas, por isso os próprios beneficiários dessa medida não entenderam ou não acharam que fosse uma medida interessante, por isso vamos tentar arranjar outras medidas. Agora, o que eu digo, o que é importante é o seguinte. Neste momento que nós ainda percebemos que não conseguimos ainda atingir as metas do déficit orçamental, que é uma das premissas essenciais daquilo que é o memorando da Troika, nós temos que continuar a corrigir este país nessa medida. Mas não se podia fazer, desculpa interromper o raciocínio, como ainda hoje disse o líder do Partido Socialista, numa entrevista que deu a uma rádio espanhola, de se ajustar minimamente a realidade ao memorando. João, eu acho que em cada avaliação da Troika que se faz e em cada conversa que há entre o Governo e a própria Troika, acho que vai sendo reajustado esse próprio memorando. Eu não tenho dúvida que a Troika não é cega nem surda e muito menos fica muda quando há este tipo de problemas em Portugal. Agora, o que eu digo é que acima disto tudo devia haver uma responsabilidade maior do próprio Partido Socialista. Maior. Porque o próprio Partido Socialista agora saiu deste memorando, rasgou com tudo, está na pura oposição de tudo o que se faça é negativo. Tudo o que se propõe
pelo PSD e pelo CDS-PP e pelo Governo é algo de negativo. Tem sido assim. E depois tem uma coisa mais grave, é que é muito fácil, Pedro, é muito fácil. Com propostas é muito fácil. Com alternativas? Não há alternativas, vocês não têm tido substância nas alternativas que têm apresentado. Aliás, alternativas pressupõem um ritmo diferente. Todos os comentadores, não é só isso. E uma intensidade diferente. O ritmo, e dar mais tempo e mais dinheiro não é por si só a natureza da resolução de qualquer problema. Não, mas é um início da resolução do problema. É um início da resolução do problema que dá o espaço para a economia crescer, que ela não tem. Ela está a ser sufocada. O que eu espero de um partido da oposição, não há espaço, ainda para mais com a responsabilidade que o Partido Socialista tem, era que apresentasse alternativas credíveis a estas que estão em cima da mesa. Como, por exemplo, agora, na sede de concertação social, houve uma quantidade de parceiros que apresentaram medidas alternativas àquelas que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, tinham eleito como as medidas prioritárias para sairmos desta crise. A sociedade não interpretou assim, houve aparentemente um recuo, que estamos para saber como é que vai ser resolvido e que solução é que tem. E os próprios parceiros sociais apresentaram várias alternativas. O Partido Socialista apresentou 0 alternativas sobre isso tudo. O próprio CIP apresentou uma medida que eu também acho um bocadinho irreal, mas pronto, mas tem o condão, que acho que de facto, se a CIP faz aquelas contas, então estamos mal, porque sabemos que o imposto de tabaco traz 1,2 mil milhões de euros para o Estado, mas que aumentando uma receita nessa natureza de 30%, não pode dar nunca 400 e tal milhões de euros, nem 200 milhões de euros provavelmente vai acontecer. Com uma subida brutal, com quebra de consumo, é impossível que isso aconteça. Aliás, as previsões sobre o imposto de tabaco este ano faliram nas suas previsões também. Mas o que eu estou a dizer é que é pena que o Partido Socialista, agora por uma questão tática, uma questão eleitoral, ou de ver quando é que acha que deve ir para o poder, quando as sondagens derem mais, ou quando as sondagens derem uma maioria absoluta, a não ser que queiram fazer uma maioria com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que aliás já houve uma oferta pública, por assim dizer, do próprio Bloco de Esquerda. Estamos aqui para governar convosco se quiserem, sermos a alternativa a tudo isto. Eu acho que o que é triste é isto mesmo, é uma nova geração de políticos e uma nova geração de políticos que estão na oposição não perceberem que tudo isto que estão a fazer neste momento, se porem à margem de qualquer alternativa política, lhes vai também cair em cima. Por isso, acho que tanta responsabilidade tem quem está a governar, como também o Partido Socialista, que foi mandatado para fazer este memorando e esta cartilha que temos que cumprir e temos cumprido naquilo que é possível cumprir. Por isso eu acho que isto é que está aqui qualquer coisa mal, qualquer coisa de errado. Eu não percebo porque é que o Partido Socialista de repente sai de cena. É que se ainda sai de cena a fazer assim. Nós apresentámos 30 medidas alternativas. Os senhores aprovaram uma. Por isso nós rasgamos com este entendimento democrático que há. Mas não aconteceu nada disto. Depois vemos outra coisa, que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro dizia, é preciso que a sociedade queira estar mobilizada para sermos tudo isto. E ainda vimos ontem e anteontem, naquele exercício do corte de despesas das fundações, que toda a gente disse é muito pouco, foi muito pouco, 200 milhões de euros é muito pouco. É muito pouco. Não são mas bem 200 milhões, não? Mas também, 90 milhões se percebe, por exemplo, Vítor Ramalho, presidente do Partido Socialista, foi contra os cortes da própria Fundação. Na Fundação Oriente, também, que tem destacados militantes socialistas, são contra os cortes da Fundação Oriente. Então, mas afinal, cortamos aonde? A Fundação Oriente disse é que não recebe fundos públicos. Mas onde é que nós podemos cortar? Um erro factual na análise. Onde é que nós podemos cortar se as pessoas não estão disponíveis em vários sítios para cortar? Não é? É isso que eu também não percebo. Por exemplo, também não quero crer que o Dr. Mário Soares diga que, em vez de receber 30%, está disposto a receber menos de 70% daquilo que recebeu na sua fundação. Não estou sequer a dizer isto. Nem estou a fazer aqui nenhum jogo político nessa natureza. Eu estou a dizer que a sociedade, algumas franjas da sociedade, onde podem ainda haver alguns cortes, têm que estar disponíveis para que isso aconteça. Senão é impossível fazer alguma coisa. O político não foram muito animadoras, não é? Pedro, para terminar, estamos praticamente no fim da nossa conversa. Diga. Antes de irmos só isso, era só uma nota. O Nuno afirma que o PS não apresentou alternativas nenhumas. Isso não corresponde à realidade desde o início, desde que se iniciou os trabalhos. Estávamos aqui a discutir. Estava o João a pô-las em cima da mesa e a perguntar-me a mim se eram alternativas ou não. Reforço de financiamento junto ao BEI para financiar a economia, alteração. Não apresentou algumas. Reponderação dos juros. Com a devida sustentabilidade. Enfim, a entrevista que aquele imposto nas PPPs fantástico. Isso é um exemplo. Que já toda a gente percebeu que aquilo é uma falácia.
fundamentalmente as medidas estruturantes são aquelas que têm a ver com arranjar uma maneira de ir cumprindo as reformas estruturais e não planejar tantos trabalhadores, que é isso a nossa principal objetivo, como é óbvio. E não destruir a economia. E nesse quadro é que era fundamental que a reprogramação do crédito tivesse feito de outra forma, era fundamental ter ido buscar financiamento adicional ao BEI, era fundamental ter ido buscar 5 mil milhões pelo menos ao BEI para reforçar aquilo que podia ser o financiamento da economia, era importante que no acordo com a banca para a utilização dos 12 mil milhões que constam no memorando de entendimento houvesse contrapartidas, nomeadamente no que diz respeito ao apoio ao crédito às PMEs, um conjunto de propostas que ainda no fim da sessão legislativa anterior o PS apresentou. Não estamos a falar de redução de custos e alternativas de redução dos custos. Mas Nuno, a questão é, há aqui várias coisas e há aqui um conjunto de fatores que tinham a ver também com despesa e tem a ver com despesa, ou seja, é necessário também perceber que estando a economia e o setor privado sem capacidade de financiar, sem capacidade de mexer, que tem que haver alguma dinamização pública e essa dinamização pública não significa abrir as comportas, não abrir. Pronto, mas estamos todos de acordo quanto a isto. Há um conjunto de medidas de incentivo à economia, que até era o aspecto que estamos a frisar. Mas há outras questões que têm a ver também. É outra coisa importante. É outra questão importante que também tem muito a ver com a necessidade de reconhecer as insuficiências graves do memorando e não estar ansioso por ir para lá daquilo que ele expunha ou até daquilo que foi mudando. Hoje o secretário-geral falava de ter de adequar o memorando à realidade. Ou seja, vamos lá ver, o memorando foi sendo adequado ao longo deste ano e meio. Portanto, depois das 5 avaliações, ele passou a ser um memorando diferente depois de todas elas, com ajustes, com recuos, com avanços, da minha perspectiva, da perspectiva do Partido Socialista, da perspectiva de muitos portugueses, sempre no sentido errado. Portanto, talvez seja a altura de tentar um caminho alternativo para oferecer melhores resultados. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste Enfoque. É sempre um prazer tê-los aqui. Obrigado. Até para a semana. Amanhã outros temas estarão em foco.